programa de hoje estamos recebendo a visita dos senhores Hélio Garcia e Robson Garcia, pai e filho, ambos coordenadores. O Hélio Garcia na Sala de Família do Amor Exigente, na Instituição Cláudia Mâncio, e o Robson também um coordenador na Instituição Cláudia Mâncio da Sala de Dependentes Químicos. E não é pouco tempo não, há mais de 8 anos que eles estão conosco. E eles estão falando exatamente sobre o tema família, tratamento e recuperação do dependente químico. Todo o processo do reconhecimento, de como a família interage, quais são os primeiros movimentos que a família deve ter. E eu tenho certeza que se você tiver um dependente químico, está sendo muito oportuno ouvir o que o pai e o filho estão falando. Continue em contato com a gente, tirando as suas dúvidas através do e-mail programabc@netservicos.com.br e o hotline 11 9 72 18 83. É isso mesmo, eu sempre dou uma confundidinha aqui, 84 36. Chega no final, às vezes eu inverto o 3 com o 4. Mas você estava falando, e até me chamou a atenção, porque o telespectador, quando, como você comentou, estava num processo, o pai colocou até mais 2 pessoas dentro da própria empresa, você estava trabalhando, morando num local onde que você estava fazendo o tratamento por volta de 9 meses, já estava indo para a sua casa e de repente você recolheu, porque você viu muitas pessoas recaindo dentro da nova sociedade dos recuperados, enfim, e você falou, passou por uma consulta e falou, não, eu estou com medo, temeroso, e você pediu para se resguardar mais um tempo de internação, foi isso? Foi. Sabe o que é ansiedade? Quando você volta para a sociedade, eu senti uma... Eu não vou dizer nem que é uma ganância financeira, não era financeiro, mas eu queria fazer aquilo que eu nunca tinha feito. Então eu trabalhava no nosso escritório de segunda a sexta, no horário comercial, e através de um companheiro da casa eu tinha conseguido também um bico. A pessoa fala, pô, se o Robson hoje ele tem uma vida, digamos que estável, né? Não abastada, mas estável financeiramente, mas eu fui trabalhar de manobrista de buffet infantil. Eu queria me sentir produtivo sem ter que chegar em casa e falar, pô, me empresta 50. Primeiro que eu estava começando, eu estava vindo de um tratamento. Eu não ia fazer isso jamais. Segundo que eu queria mostrar não só para minha família ou para os outros, para mim mesmo que eu conseguia com as minhas pernas. E eu comecei a atropelar tudo, colocar tudo em cima as coisas tudo junto. Nessa consulta falando assim, ó, você está muito afoito e não está pronto. Eu falei, a vontade de usar ainda é grande. Eu passei por um apuro alguns dias antes, a consulta acho que foi na terça, e eu passei por uma situação muito complicada no domingo, né, onde eu estava com carro, dinheiro da empresa onde eu estava trabalhando, e vontade de usar, e as pessoas usando ao meu redor. E se não fosse o telefone aquele dia, eu teria usado, eu teria tido uma recaída, coisa que eu não tive nesse processo desde o dia que eu comecei a minha recuperação. Naquele dia o telefone salvou a minha vida. Eu comecei a ligar para diversos companheiros porque me ensinaram no grupo isso, peça ajuda. Então eu liguei até para Curitiba, para o companheiro em Curitiba, para falar, eu estou com vontade de usar e eu não sei o que fazer, até aquela vontade de passar. E na consulta foi me sugerido, volte e fique até completar o final do ano, pelo menos, recluso na chácara. Vá para casa a cada 15 dias, uma vez por mês, vá visitar sua família. Eu coordenava ainda no consultório, então eu vinha a cada 15 dias para São Caetano coordenar as reuniões, mas fique mais protegido. E eu fiz. Eu voltei com 10 meses de abstinência para a chácara 1, que hoje nós não temos mais, e os companheiros assustaram. Falaram, não, a gente vê o pessoal chegando recaído. Você com quase um ano limpo, voltando para a comunidade, a gente não está acostumado com isso. Eu falei, usar eu não quero hoje. No começo eu não sabia o que eu queria. Hoje não é porque eu não posso, eu não quero usar, mas a vontade é muito grande. Eu preciso de ajuda. A gente estava em agosto, eu fiquei até janeiro daquele ano e decidi não voltar para minha casa. Nesse meio tempo eu me separei em definitivo daquele relacionamento e voltei a morar na mansão, em São Caetano. Foi um negócio, uma experiência muito grande na minha vida, porque eu realmente comecei a conviver na comunidade.
eu não estava apenas me tratando, mas eu estava vivendo uma experiência nova. Na comunidade eu trabalhei fora, não mais no nosso escritório, por um período. Eu não queria naquela época voltar para o nosso escritório e prestes a entrar numa empresa, numa loja, que até uma amiga do meu pai tinha conseguido para mim, me veio a proposta de trabalhar, de servir a casa. Só um minutinho, só para acrescentar nessa fala do Robson, sem cortar a exposição dele, é importante que se diga que tem que encaixar aqui, nessa fala dele, que esta vontade dele também de voltar lá para a chácara decorre do período que a família passou a frequentar a sala de família, compreendeu? E também já se preparou para falar os nãos que ele precisava ouvir, para ele também ser influenciado para poder tomar essa decisão para voltar para a chácara. Sim. É importante encaixar isso daí. Não foi uma decisão unilateral, né, de voltar, porque a sala de família também impulsionou a família para que houvesse uma pressão de cortar determinados costumes e hábitos e permissos que tinham naquela época, que agora já não se aceitava mais. Isso já era decorrente da nossa relação na sala de família. De uma visão diferente. Exatamente. Porque, realmente, quando você retorna, você vai trabalhar à noite. E isso vai fugir dos princípios que o seu pai está conhecendo e vai estabelecer, porque é uma nova rotina, totalmente nova a partir do momento que você vai para a sua casa. E se a família não tiver esse conhecimento de falar, opa, a prioridade não é ganhar dinheiro, você sempre teve. Prioridade é seu tratamento, foi o que ele fez. Opa, alguma coisa está errada. Chamou atenção e houve pressão. Inclusive, Cláudio, essa é uma fala que acontece muito nas salas hoje. Quando as famílias chegam, o filho está dominando o ambiente da casa, conforme nós falamos na nossa... alguns minutos atrás, e aí a família ainda reluta em colocar o garoto internado, ou a garota, seja como for, porque ele está terminando um curso, porque ele está no primeiro ano. Você entende? Verdade. Como se isso fosse a prioridade. A prioridade. Ele entrou na faculdade agora. A prioridade, isso mesmo, a prioridade é recuperação. Sem recuperação, nada importa. Mesmo porque vai ser só uma fantasia, um sonho. Eu vou pegar o meu diploma daqui 15 dias. Se não tiver em recuperação e limpo, não serve para nada. Bem lembrado, o que você está falando agora, não é? Isso mesmo. Eu estava conversando essa semana ainda com uma família e o pai me trouxe o problema do filho. Também não sabia de nada. Não sabia absolutamente. Só que, de repente, o filho deixou de ir na empresa do pai, porque suscitou-se que ele estava utilizando. E o menino, realmente, ele ficou envergonhado, se recolheu, porque a empresa do pai, e as pessoas estão falando, e o pai falou, mas ele fez a faculdade, foram somente 2 anos o curso que ele escolheu. E aí eu perguntei para o pai, ele passou? Ele falou, não, agora que eu fiquei sabendo. Ele ficou em 18 matérias nesses 2 anos, ou seja, quantas matérias tem o curso? 23. Então, ele repetiu, ele tem que fazer tudo de novo. Então, não é pelo fato do filho ter entrado na faculdade, se a família não está atento, vamos ver frequência das aulas, as notas, ele só está indo, e a família só está fazendo a manutenção do uso, não é? São aqueles que estão favorecendo a continuidade e não estão ajudando em nada, que é o que você falou. Tem que ter essa crítica dos novos comportamentos. A rotina, que era isso até que eu iria perguntar, não é? E já perguntando, uma vez que vocês estão no grupo, qual é essa visão de quando o filho vai para casa, essa mudança de atitudes diante, como é que você aborda o filho e como você se pune, ou você se cobra para estar assim, mais um pouco na marcação, se é que faz. Ou faz. Faz ou não faz? Cláudio, eu não acredito em recuperação sem trabalho. Não acredito. Eu não acredito em recuperação sem trabalho. Eu sou a favor de que as pessoas em recuperação tenham uma oportunidade de trabalhar. Sem dúvida. Isso é muito complicado na nossa sociedade de hoje. Você sai de uma clínica, vai procurar emprego, prepara um currículo, geralmente não tem, são 2 folhas, aparece o nome do pai e da mãe, no máximo, né? Geralmente.
Aí ele vai procurar emprego. Quem é que vai se habilitar a empregar uma pessoa dessa? É muito complicado. Robson falou, nesse período eu contratei 2 garotos. Hoje eu tenho na minha casa 2 meninas que fizeram parte de uma clínica feminina. Por sinal, a minha nora, eu fui com o Robson para a clínica e o Robson se casou com uma menina que era interna numa unidade feminina e veio para a minha casa. Quer dizer, eu fui com um ADIC e voltei com 2. Entendeu? Né? E aí eu tenho uma terceira menina lá que também vem desse convívio, dessa recuperação, inclusive está lá 6 anos em recuperação. E se eu tiver espaço e saúde, eu ainda pretendo contratar mais dessas pessoas. Por quê? Porque eu também me acho uma pessoa, dentro de uma senoide aí, um pouco complicada. E o adicto, ele se encaixa bem no meu perfil. Ele tem garra para trabalhar, ele tem momentos de aceitação, né? Pelo menos é o quadro que eu vejo lá no nosso escritório. Agora, com relação ao meu dia a dia com o Robson, ele é extremamente delicado porque eu tenho uma relação de pai, de sogro e de patrão. Então é complicado. Então, nos momentos em que eu sou o pai, eu procuro me dedicar ao filho que eu tenho, o filho que eu tenho com problema. Hoje eu consigo enxergar o problema e as limitações do Robson, né? Agora, enquanto patrão, não tem forma de eu olhar de outro jeito. Sem dúvida. Como patrão, eu exijo 100% e fico contrariado quando eu recebo 99%. Então você realmente tem que corta com o seu pai do lado. Eu vejo assim, que em parte, quando a família tem o programa, não é ruim, porque você se sente mais vigiado, mais cobrado, não que ele fique te atormentando, mas você mesmo se sente na obrigação de corresponder à expectativa do que o programa te sugere, porque você sabe o que o programa sugere. Você fazendo aquilo que o programa sugere, não tem como atritar. E meu pai sempre falou e fala até hoje, fala para todos os funcionários, me fala desde pequeno, a gente pode perder tudo dentro de casa, só não perca a confiança dele. Então, isso é um negócio que não só eu, mas como todos que trabalham na empresa, levamos muito a sério, muito a sério. Outro dia até a gente estava lembrando uma situação com o senhor na casa, que ele estava dando uma bronca numa funcionária e a gente fala assim, ó, dá uma olhada na veia do pescoço, parece a veia do Cláudio saltando aqui para fora, vai ficando vermelho. E é essa a realidade. Quem trabalha lá aguenta tranco como funcionário ou como se fosse filho. Né? Às vezes a menina fala, nossa, ele está bravo com o Robson, vai sobrar para todo mundo. E sobra para todo mundo mesmo, não tem jeito. Não, eu vejo dessa forma, que quando a família está envolvida, a recuperação tem muito maior sucesso. Não é? E também não é legal que o pai fique muito em cima, não é? Porque vocês têm que ser responsáveis e muitas vezes tem que se machucar. Tem coisa que dá para falar e tem coisas que não dá para ficar teimando, não. Eu dou corda para muitos meninos. E a gente fala uma vez, fala 2. Tem, por exemplo, dentro da comunidade, nós temos uma comunidade, não uma, nós temos 2 casas. Na nossa casa ela é atípica, porque tem quem faz faculdade, tem quem faz pós-graduação, que vai na internet, fica online, faz até a sua monografia de especialização, sai para aula presencial, tem quem faz aula presencial, tem os que trabalham, tem os que ficam interno. Então é um perfil atípico de comunidade terapêutica. Não é? Às vezes a pessoa fala, mas pode fazer isso? Pode, lógico. É como você disse, enquanto você não faça assim alguma coisa que comprometa, eu vou acreditar, principalmente quando passa aquele período mais da desintoxicação, que é o mínimo 90 dias, e vejo os vínculos que cada um tem, responsabilidades que deixaram para trás. Quanto mais vínculos e responsabilidade o adicto tenha com a sociedade, com a família, e o comprometimento dele não é tão grande em relação à sua doença, eu permito sim, junto com meus coordenadores, chamo 2 ou 3, o que você acha? Não, está correspondendo, não fala, tem projeto? Vamos sim, às vezes com 2 meses, 3 meses, eu permito que o sujeito vai trabalhar morando na casa. Por quê? Se ele vai para a casa dele, a família não tem esse programa, ainda não tem, porque a família não tem a mesma quantidade
de reuniões que o adicto tem. Ele vai, ele está feliz, ele está mais motivado, porque na recuperação a motivação é tudo. Quanto mais ele está motivado, menos chance de recair. Então ele vai, ele volta, encontra os padrinhos, vem para a reunião, está contente e vou dar essa condição. Se amanhã depois ele recai, ele vai ver o que ele perdeu. Continua na casa, ele mesmo é réu, confesso, e se percebe e fica. Ao passo que se ele está na casa dele, é mais difícil dele retornar. Cláudio, a propósito do que você está falando, quando eu entendi o programa e comecei a aplicar a combinação do só por hoje com a oração da serenidade que diz assim, que eu aceito que eu não posso mudar e tenho que ter coragem para mudar, ou seja, a coragem para enfrentar, isso para mim ficou muito claro, compreendeu? Isso para mim ficou muito claro. Quer dizer, não, como empresário, eu não posso ficar preso a essa questão do só por hoje. Brigo sempre com o Robson sobre isso. Você não precisa ser ganancioso, mas desperte uma ambição. Procure você a tocar. Amanhã eu não vou estar nessa empresa, sabe? Então está lá, coisa que você não pode fazer e coisa que você deve fazer. E com as meninas é a mesma coisa. Trato como se fossem definitivamente pessoas normais que são normais. Compreendeu? Porque me dão um retorno fantástico, né? Mas essa combinação para mim, do só por hoje, com o que aceitar o que eu não posso mudar e a coragem para enfrentar o que eu posso, para mim é fantástico. São as três combinações, as três palavras para mim mágicas dentro do programa. Perfeito. E aí você, só finalizando aquela sua colocação, que quando você retornou, teve aquela fase, saiu da casa, desfez o seu relacionamento anterior, seu pai disse que você acabou ficando com uma garota da própria instituição, da onde vocês estavam internados. Nossa, namoro complicado esse. Foi complicado? Namorar internado é complicado. Você namora com a pessoa, com o coordenador da sua chácara, com a coordenadora da chácara dela, com o dono da instituição, com o seu pai, com a mãe dela, não sei o quê. É um namoro coletivo. E foi bom. É assim que eu aprendi a me relacionar. Né? E durante muito tempo, depois de casado, já morando em casa, por muitas vezes, a gente tem que recorrer aos outros para conseguir conviver. Hoje, muito melhor. Mas já teve época de ter que chamar meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe para fazer uma reunião, porque nós não estamos conseguindo nos entender. Os polos estão se chocando e, assim, para que não seja desfeito agora, ajuda. Aí vem todo mundo, senta, conversa, coloca os pingos nos is, continua mais um pouco. E passa um período, agora está melhor, está muito melhor. Mas já teve época de ter que ter uma reunião lá, na reunião familiar. Mas isso tem que existir, não é? Porque senão, como é que vai trabalhar os ressentimentos? Porque ficam ressentimentos ou não ficam? Ficam. Inclusive, sobre isso tem um dado interessante, é assustadora a forma como, quando eles estão nesse processo, a primeira iniciativa, a primeira fala que se pronuncia é uma possível volta ao uso. Entende? Quer dizer, não é uma discussão para tentar arrumar uma solução do problema. É que quando chega naquele limite que a barreira não consegue ser superada, então eu vou usar. Sabe? Aí você tem que chamar todo mundo, abrir ali, ver se está na página 2, na página 10, ou então botar o livro do lado e discutir o que é a vida. Sabe? E você tem que falar num nível muito alto, muito baixo, enfim, você tem que chegar junto com eles, porque eles estão absolutamente desregulados. É um negócio impressionante. Aí, de repente, vem a serenidade, vai acalmando, meia hora depois, alguém vai dizer que eu sou louco, porque daqui a pouco estão se beijando e a coisa volta tudo normal. Você aprendeu a lidar com isso, com eles? Com certeza. Sobretudo porque hoje eu não invisto mais na recuperação do Robson. A recuperação do Robson, para mim, é uma situação, não que eu diga que ele está isento dessa possibilidade de eventualmente ter um problema. Eu invisto hoje no restante da minha vida com a minha esposa. É isso que eu invisto hoje, né? E se o Robson pegar por esse viés, ou ele embarca nessa canoa, então ele vai ter que arrumar uma boia para ficar nadando, né? Eu vejo dessa forma. Hoje, a palavra que eu passo para ele é assim, eu invisto no amor que eu tenho pela sua mãe. É isso. E é isso que eu quero para mim. Você já aprendeu, você já sabe,
O que fazer, certo ou errado, agora, definitivamente para mim, O problema é seu. Não, isso já não é, veja, repito, não digo que estou isento disso, mas isso já não é um assunto que cai mais no meu contexto. Com certeza. Isso aí não cai. Cai bem o lema, viva agora a sua vida e deixe viver a minha. Assuma a sua responsabilidade. Assuma. Eu falo muito isso para os pais, deixa, muitas vezes é obrigado a deixar o adicto nesse processo quebrar a cara. Porque a gente está vendo, mas ele não consegue ver. Então, já que ele não está conseguindo ver, quebra a cara. Aí vem com humildade falar. Eu vejo assim, que os pais, em primeiro lugar, têm que investir, como você está dizendo. Parabenizo qualquer pai. Pai e mãe falam, olha, não fica muito atrás do teu filho, não, porque ele arruma uma mulher que, de repente, some da tua casa, dependendo da mulher que ele arruma, e esquece você como pai e mãe. Você pagou isso, pagou aquilo, investiu, é um investimento, hoje a educação de um filho, e de repente ele nem mais aparece. Aparece de vez em nunca. Então eu vejo assim, em primeiro lugar, pai e mãe tem que se amar, tem que curtir, tem que viajar. Filho, imita o seu pai. Pai dá o exemplo de como é uma vida. Não é que o pai, se amanhã ou depois o pai precisar de um cuidado, porque é que nem velho, né? O velho é muito legal desde que ele tenha dinheiro. Senão os filhos torcem, morre bem rápido para a gente dividir a herança. Porque velho é assim, se não tem uma condição econômica, infelizmente, a gente vê no dia de hoje, como você falou, em termos da educação. Então, são poucos aqueles filhos que hoje têm todo esse carinho, esse cuidado e respeito com os pais. E pai que se prende a ficar cuidando a vida inteira, está errado. Para. Vamos curtir. Parabéns, gostei. E uma única, assim, uma fala bem rápida, o que você falaria para um pai, para uma mãe que tem o seu filho adicto? Olha, o que eu digo para essa família, para esse pai e mãe, é invista na recuperação do seu filho. O nosso filho é um bem muito precioso. Deus nos emprestou ele enquanto estamos aqui vivos, enquanto estamos aqui na Terra. É maravilhoso você conviver com um adicto em recuperação. É maravilhoso você poder ter essa convivência. Invista nisso. Tem maneiras, tem soluções, tem como você fazer isso aí. E o bom disso tudo é que não é só o adicto que muda, você muda. Porque enquanto o adicto está nessa convivência ruim, você também está levando uma vida muito ruim. Eu acredito muito nisso. Para mim, isso foi um excelente investimento. Obrigado, Hélio. Muito bom. Você, Robson, o que falaria para um adicto? A primeira vez que eu ouvi sobre um programa, sobre um tipo de tratamento, foi num programa igual esse daqui. E aquilo mexeu comigo, eu estava usando muito, demorou alguns anos para que eu pedisse algum tipo de ajuda. Ou seja, existe solução para essa dor, existe solução para esse sofrimento, mas eu tentei sozinho e não consegui. Então, se você acha que você tem problema com droga, peça ajuda. Não deixe morrer. Está morrendo muita e já morreu muita gente. Não seja mais um. Muito obrigado, Robson Garcia e seu Hélio Garcia. Foi muito bom tê-los com a gente, esclarecendo ao nosso telespectador a vida de uma família, a maneira de como conviver e o prazer que hoje se tem com o filho recuperado. Você, telespectador, tenho certeza que ficou muito atento, principalmente se tem um adicto do seu lado. Você viu que tem jeito, tem mesmo. E dizer para vocês que a instituição Cláudia Manso dá apoio a vocês codependentes e ao dependente químico. Diariamente está a nossa casa aberta para você ir numa reunião, conhecer seu Hélio Garcia ou Robson Garcia. Teremos o maior prazer de tomar um café com vocês. E esse programa também tem com apoio do canal do voluntariado da NET Cidade, da Igreja Batista Betel de Santo André e também do nosso amigo Djalma Lorenzini, que nos fornece esses arranjos toda semana. E contamos com você, com o seu especialista, com alguém que tem um entendimento de qualquer compulsividade que hoje traz transtornos e dificuldade de comportamentos. Encaminhe um novo tema, mande seu dirigente para nós, que será um prazer tê-lo em nosso programa. O nosso muito obrigado e até o próximo programa.